palavra que nós vamos meditar, amados, está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 32. Nós não vamos ler todo o texto, toda a história, que a gente conhece a história. E o que eu quero de base é só esses versos finais mesmo. Então, vou sentar aqui para ler o texto, tá? Pois eu vou cansar um pouquinho quando eu for pregar, eu não fico parado, né? Então diz assim o texto, ó. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Em outras traduções vai dizer assim: quando Eliseu entrou na casa, fechou a porta e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a se esquentar. Eliseu levantou e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou, deitou de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou seu filho e saiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que palavra, Senhor, essa palavra tua. Que palavra, Senhor, poderosa, Senhor, essa palavra, Senhor. Senhor, ela nesta noite vai nos ensinar, ela vai moldar a nossa vida, ela vai, Senhor, nos disciplinar, Senhor. Então nós queremos nesta noite, Senhor, ser instruídos pela tua boa palavra. Cuida de nós nesta noite, Senhor. Senhor, neste tempo que os irmãos estão em casa, Senhor, e adorando o Senhor em casa. Senhor, é mais difícil, Senhor, concentrar. É mais difícil, Senhor, ter a mente focada só na palavra, lá na televisão ou lá no celular, Senhor, para ouvir, para entender a tua palavra. Mas eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, agora tomar conta da nossa mente, Senhor. A nossa mente, Senhor, tende a vaguear, a sair do lugar onde o nosso corpo encontra, Senhor, e viajar distante, Senhor. Mas neste momento, eu quero te pedir, Senhor, que a nossa mente esteja cativa na tua palavra, cativa em ti, que nós não venhamos, Senhor, a nos descuidar, a nos dispersar, a fugir, Senhor, da tua meditação nesta noite. Eu quero repreender, Senhor, a toda a astúcia de Satanás. Onde tiver, Senhor, um servo teu, Senhor, assistindo nesse instante, Senhor, por este aparelho, por esta televisão, Senhor, que o teu nome possa ser exaltado, que Satanás seja envergonhado, e eu ordeno a ele todas as suas artimanhas e hostes, Senhor, que deixe o teu povo em paz em nome de Jesus. Eu ordeno, Senhor, que ele saia, e o teu nome seja exaltado na nossa vida, na nossa casa. Senhor, e o Senhor que é bom, envia os teus anjos nesse instante para nos servir na meditação da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você que está acompanhando a nossa página no YouTube, você vai dizer: pastor pregou sobre isso há 40 dias atrás. Eu preguei sobre o texto, mas não é a mesma mensagem, amados. Eu naquela época, naquela oportunidade, eu falei sobre trazendo ressurreição naquilo que está morto. Mas hoje eu quero falar com você, amado, sobre criando hábitos. Criando hábitos. Deixa eu te falar, tempo de pandemia é tempo de criar hábitos. Esse tempo é um tempo precioso para a gente criar hábitos. Minha esposa, né, a pastora Elisângela, psicóloga, há mais de 23 anos de profissão, né? Trabalha em instituição com pessoas excepcionais, mas trabalha também no Detran do Rio de Janeiro, presta serviço ao Detran e tem cuidado de muita gente aqui na nossa região. E aí, amados, o que eu pesquei com
com a pastora. O que eu pesquei com a pastora? Você sabia que se você fizer 17 vezes a mesma coisa em um mesmo horário, ele vira hábito? Ele se torna um hábito. Por exemplo, se você não tem o costume de ler a Bíblia, de orar, e aí você começa a fazer amanhã cedo, amado, amanhã. Se você não acordar cedo por causa da pandemia, tá ficando até mais tarde vendo um filme, então você pode amanhã, a hora que você acordar, você marcar 10 horas da manhã, você marcar, eu acordo 6 para correr, já é um hábito. Mas se acordar 10 horas da manhã, e aí você já cair de joelho, o diácono Igor diz que é só botar o de chinelo debaixo da cama. Aí você vai ter que abaixar para pegar o chinelo. Quando você abaixar, você já abaixou de joelho, você vai lá para pegar o chinelo, já pegou o chinelo, aí já que você está de joelho, você aproveita para orar. E aí você começa a orar. Depois você pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, um capítulo. E aí você vai criar esse hábito em tudo que você for fazer. Tudo que você vai fazer, você vai criar o hábito. Eu acordo pela manhã, já tenho o meu hábito, acordo 6 horas, levanto, faço a minha higiene pessoal, oro, e aí saio para correr. E quando eu volto, eu leio a Bíblia. E aí nessa minha corrida de 1 hora, eu corro 7, 8 quilômetros, e depois eu leio a palavra. Então, 17 dias, fazendo da mesma forma, no mesmo horário, gera hábito. E se gera um hábito, meu amado, eu acho que esse tempo de pandemia é tempo de gerar hábitos. Você vê lá em casa, a Rebeca, pastorinha Rebeca, 9 anos, a Rebeca dormia muito tarde. Ela gosta quando eu falo o nome dela, depois ela fala, e pai, eu vi meu nome na televisão. A Rebeca, ela dormia 1 hora da manhã, meia-noite. Agora a gente está mudando o hábito. Falei com a pastora assim hoje, pastora, quando eu chegar em casa, agora você já está preparando o jantar, dá o jantar, Rebeca, deita lá com ela no quarto depois da mensagem, ela já vai dormir. Quando eu chegar em casa mais cedo, hoje pela manhã, quando eu voltei da corrida, era 8 horas, fui preparar o café, cuidar para dentro desse texto a gente criar hábitos saudáveis para nossa casa, para nossa família. Precisamos criar hábitos saudáveis, hábitos que venham fazer o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento diante de Deus e diante das pessoas. Precisamos criar hábitos tão importantes, hábitos que nós perdemos. Eu me lembro quando eu era garoto, criança, a gente tomava bênçãos aos mais velhos, e aí eu tenho esse costume até hoje. Tomo bênçãos aos mais velhos, aos tios, às tias, pai, mãe. Hoje o hábito é ô coroa, fala aí, velho, tranquilo? E o velho tá bolado. Mudou tudo, gente, mudou tudo. Então a gente precisa criar hábitos, e precisamos criar bons hábitos. E neste tempo, neste mês de maio, que nós estamos falando sobre a família, aos mês de domingo nós estamos numa série de mensagens que é o Exterminador do Futuro. Semana passada, Exterminador do Futuro, agora domingo que vem, Exterminador do Futuro, parte 2. Então, aos domingos, Exterminador do Futuro. Mas hoje eu quero falar sobre criar hábitos. Criar hábitos. O texto ali que a gente leu, ele é uma parte do texto da mulher sunamita, a mulher de Sunem. E a palavra de Deus diz que quando o homem de Deus passava por lá, ele diz, eu passava por lá, ela sempre hospedava o homem de Deus. E ela hospedou o homem de Deus na sua casa. Fez lá um cantinho para ele, um gabinete pastoral. Fez lá um lugar para ele descansar quando passasse por ali. E aquela mulher que era tão bondosa, tão caridosa, ele percebe que ela não tem filhos. E ele diz para o seu moço, para o seu ajudante, para o seu seminarista, o que a gente pode fazer por essa mulher? Falou, chama ela aqui. E aí chamou, perguntou, a gente pode fazer alguma coisa por você? Não, mas reparou que ela já era velho, marido velho, e eles não tinham filhos. E aí o homem de Deus falou com ela, manda ela vir aqui. Mas daqui 1 ano você vai carregar nos braços o teu filho. Você não pode, você. Daqui 1 ano você vai carregar nos braços o teu filho. E aí a mulher, não me engana, faz isso comigo, já gastei tudo que tinha, já me decepcionei, já me iludi, não quero saber dessa proposta. O menino sentiu uma dor, devolveu o menino para a mãe. A mãe pega o menino morre nos seus braços. A mãe deixa o menino ali e vai atrás de Eliseu. Não conta nada para o marido, não conta nada para ninguém, sai atrás do profeta. Quando ela chega caminho do profeta, o profeta
pergunta, né? Manda o garoto perguntar, pergunta se está tudo bem. Ela diz que está tudo bem. Quando chega lá, ele manda o garoto ir, o rapaz ir com a peça dele, com o bastão dele, para tocar no garoto, para ver se o garoto vive. Ele vai, toca, no meio do caminho ele volta e diz para ele dizer: ó, não deu certo, não deu certo. E aí a gente chega no texto que a gente leu. Agora Eliseu entra e fecha a porta. Mas nós estamos no tempo de entrar e fechar a porta. Você nunca ouviu tanto a frase: fique em casa, fique em casa. Hoje eu estava no mercado e encontrei uma mãezinha querida, né? A minha mãe, Elizabeth Sweat. E aí eu falei para ela: o que você está fazendo aqui, mulher? Fica em casa. E ela falou: pastor, o senhor também tem que ficar em casa. Amados, fica em casa é a frase que nós mais ouvimos nos últimos tempos. Fica em casa. E a palavra diz que o homem de Deus entra, bate a porta, só ele é criança, e ele começa a desenvolver uns hábitos ali para trazer vida. Ele começa a desenvolver uns hábitos ali naquele lugar para trazer de volta a vida àquela criança. Amados, e eu quero te dizer que nesta noite o tema da nossa mensagem é gerando hábitos. E gerando hábitos que geram vida. Porque na verdade, como eu disse, muitos dos nossos hábitos, bons hábitos, ficaram esquecidos. E nós não temos perdido tanto com o tempo que vai passando. Às vezes, amados, nós trabalhamos tanto, lutamos tanto, guerreamos tanto, que não temos tempo de conviver com os nossos. Mas o que traz vida aquele garoto? O homem de Deus chega ali e deita em cima do menino. E quando deita em cima do menino, ele coloca a boca na boca do menino. Ele usa os sentidos, amados. Ele beija a criança. Amados, hoje está faltando a gente se envolver mais em atos carinhosos. Está faltando a gente em casa beijar mais os nossos filhos, beijar mais a nossa esposa, você beijar o seu marido. Está faltando atos de carinho. E este ato, este costume, este hábito gera vida. A irmã Marli, ela cuida de casais. Não sei se ela ainda está palestrando, que a última vez que a gente trouxe ela para palestrar, a filha dela que veio. Mas ela, quando vinha ministrar para a gente, ela cantava um louvor que era assim: palavras não foi feitas para destruir ninguém, palavras é a ponte onde o amor vai e vem. Amados, por que você tem usado os seus lábios? Para que você tem usado os seus lábios? Meus amados, nós teríamos menos morte. Nós teríamos menos morte espiritual na família. Teríamos menos morte espiritual na casa. Teríamos menos morte espiritual nos casamentos, se nós usássemos os nossos lábios para outras coisas, a não ser gritar, acuar, agredir, caluniar. Então, gerando hábitos. Esse tempo que você está em casa, mano, você nunca viu tanto a face da Dona Maria. Dona Maria nunca viu tanto a sua face. Você nunca viu tanto os seus filhos nunca te viu tanto. Portanto, começa a criar hábito a partir de hoje. Começa a dizer agora: eu te amo, você é importante para mim, eu não vivo sem você. Beijo o seu filho, sua filha, beija a sua esposa. Você beija o seu esposo, beije mais. Hábitos que trazem ressurreição. Talvez, amado, a falta do diálogo tem matado a sua casa, tem matado a sua família. Talvez vocês estão vivendo em casa como estranhos. Eu tenho em casa, amados, uma menina que é muito falante. Às vezes hoje eu perguntei, eles assim: puxou quem?
Puxou a quem? Aí Elisângela disse, puxou a quem? Né? Fala pelos cotovelos. A todo tempo a gente quer assistir uma notícia, ela vem, entra na frente e diz, pai, mãe, vamos brincar. E ontem eu falei, Rebeca, sai daqui. Mas hoje eu sei fazer isso muito bem. Eu converso com adulto assim, mas com criança eu converso assim. Aí eu digo, vem cá no pai, dá um abraço, dá um cheiro, dá um beijo. Então, amados, é tempo de gerar hábitos com os nossos lábios. É tempo de gerar hábitos com os nossos lábios. Gere hábitos que tragam vida. Ressuscita o teu filho, ressuscita a tua filha, ressuscita teu casamento, ressuscita a tua história, amado. E você vai fazendo isso usando a tua boca. Inicialmente usando a tua boca, porque foi isso que o homem de Deus usou. Depois, amados, diz que ele colocou as mãos sobre as mãos do garoto. Tinha um comercial na televisão que dizia assim, era o comercial de uma camiseta, de uma malha. Eu não sei quem inventou o abraço, mas com certeza o abraço foi inventado quando estava caminhando dois amigos e um foi cair e o outro abraçou. E o outro não abraçou. Mas eu creio que o abraço é de Deus. Ele criou braços que abraçam, criou mão que acaricia. E às vezes, amado, os nossos braços até servem para o trabalho rude, alguns com muito vigor, com muita luta, com muita garra, trabalha com os braços para trazer o alimento para casa, para manter a família. Mas parece que os nossos braços ficaram rudes. Parece que as mãos calejadas no trabalho não servem mais para acariciar. Parece que as mãos não é para afagar. E os dedos, amados, não foi feito para apontar só, não. Os dedos foi feito para tocar, para acariciar, para afagar. Os braços não foi feito para esmurrar, mas foi feito para abraçar, para segurar, para apoiar. Cria hábito nesse tempo de pandemia. Se você ainda não fez, amado, faça isso. Cria hábitos, aprenda a abraçar mais. Especifica para você uma quantidade de abraços que você tem que dar em casa, na sua esposa, nos seus filhos. Aqui na nossa igreja, né? A gente tem que abraçar. Porque aqui é a igreja do abraço. Não adianta, aqui é a igreja do abraço. A gente abraça no início, no meio e no final do culto. Mas a gente precisa abraçar mais a nossa casa, amados. Às vezes você abraça o pastor, às vezes você abraça as pessoas que estão aqui do seu lado, mas na sua casa você está sonegando um abraço. Na sua casa está sonegando carinho, sonegando afeto. E nesta noite nós estamos tratando sobre hábitos, criar hábitos novos. Nesse tempo de pandemia, com certeza você não vai ficar só 17 dias, você já está 40 e pouco, e deve ficar mais um pouco. Use o tempo que Deus está te dando para você criar hábitos. Hábitos com os lábios de beijar, hábitos com os braços de afagar, de acarinhar, de agarrar. Hábitos. A palavra diz que Eliseu colocou os seus olhos sobre os olhos do menino. E os olhos me lembram olhar, paquerar, namorar. Amados, vamos criar hábitos.
Vamos criar hábitos nesses dias de sentarmos e olharmos para a esposa e procurarmos ver o que tem de bom nela. De olhar para o esposo e ver o que tem de bom nele. De olhar para os filhos e ver o que tem de bom neles. Porque às vezes nós estamos tão rude com a vida que estamos vivendo, tão angustiado com a pandemia e com o isolamento, a gente começa a olhar as coisas com torcida. E só vemos defeitos. Só vemos defeitos. Mas eu quero te convidar a criar hábitos de olhar as virtudes, de procurar as virtudes. Quero que você crie hábitos de ter bons olhos. A palavra de Deus diz assim para nós, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, grandes trevas há em ti. Então, amados, criando hábitos em casa, nesse tempo de pandemia. Eliseu, ele beija. Eliseu, ele toca as mãos. Eliseu toca os olhos e nos ensina a criar hábitos que trazem ressurreição. Amados, talvez tenha sido muito difícil para você conviver esse tempo de pandemia dentro de casa, mas porque você não está procurando criar hábitos decentes, eu te convido a criar hábitos que abençoam. As reportagens estão escancaradas dizendo que no tempo de pandemia aumentou em 30% o feminicídio, a agressão às mulheres, em 30%, porque as pessoas estão mais tempo juntos, e porque as pessoas estão criando hábitos ou estão vivendo sem criar bons hábitos. Mas eu quero te chamar, amado, eu quero te convidar a ser um abençoador. Usa a tua boca para abençoar. Deixa de ser ranzinza. Deixa de ser reclamão. Deixa de ser rabugento. Reclamar é pedir a mesma coisa duas vezes. Reclamar é pedir a mesma desgraça duas vezes. Então use os seus lábios para abençoar. Use os seus lábios para abençoar. Diz aí para essa mulher que está do seu lado, diz para ela: mulher, você está linda. Mulher, como que tem muito tempo que eu não reparei a sua beleza. Diz para o homem aí, diz: meu marido, você está lindo. Diz para os seus filhos como vocês são abençoados e lindos. Diz para os seus pais como vocês são lindos. Beije agora, cria hábitos de carinho. Essa boca aí, ó, não foi usada só para gritar, não, mas para beijar, para elogiar, para trazer poesias. Use a sua boca, mano, para criar hábitos bondosos na sua casa. E use os seus olhos. Pede a Deus, peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos e deixar você ver a virtude que há nesse homem, a virtude que há nessa mulher, a virtude que há nos seus filhos, a virtude que há nos seus pais. E com esses hábitos vai haver ressurreição na nossa casa, na nossa família. Muita gente, amados, que passaram pelo divórcio, e como pastor, ministro de Deus, eu sou terminalmente contra o divórcio. Divórcio é uma brecha. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, excede a carta de divórcio. Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. A palavra de Deus diz que a separação só pode ser com a morte. Morreu, pode separar. Mas aí uns infelizes, torcendo a palavra de Deus, diz que morreu. E a palavra de Deus diz: o amor nunca morre.
Então, amado, eu quero te convidar a ressuscitar o seu casamento. Eu quero te convidar a ressuscitar os seus filhos. Talvez lá no seu casamento, lá na sua casa, já estou encerrando, tá, amado? Talvez já podia ter uma lápidezinha escrito assim: aqui jaz um casamento feliz. Talvez os seus filhos espiritualmente já estejam lá: aqui jaz o meu filho, está morto espiritual, marido morto espiritual, uma esposa morta espiritual. Mas eu quero te trazer à memória nesse instante que Eliseu, ele ressuscita naquela casa, quando ele usa os seus sentidos, quando ele beija, quando ele olha, quando ele toca nas mãos. Portanto, nesta noite, você pode ser agente de Deus para trazer ressurreição na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento. E você usar isso que Deus lhe deu, esses sentidos que Deus lhe deu, para abençoar, para criar hábitos que possam trazer ressurreição na sua casa. Eu quero orar por você. Se você ouve essa mensagem nesta noite, e entende o propósito de Deus para sua família, para sua casa, talvez você está afastado da igreja do Senhor, desigrejado. Eu quero te convidar a retornar à casa do Senhor. Talvez você ainda não tivesse tido encontro com Deus. Essa noite você ouve essa palavra e queira ter um encontro com Deus. Deixa aí o teu comentário aí, que nós vamos entrar em contato com você. Quando a igreja voltar, você vai ser preparado para o retorno à casa do Senhor, ou para o batismo, se você ainda não tem. Mas que você possa nesta noite tomar uma decisão. E talvez você mesmo, que é membro da igreja, que é um líder da igreja, mas que está vivendo uma morte na sua casa, traga a ressurreição hoje, através desses atos, através desses hábitos que eu passei para você. Eliseu usou para ressuscitar aquela criança.